Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui juntos para falar mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, Depois desse jogo de hoje, né, que na verdade de ontem, que hoje já é quarta-feira, jogo contra o Once Caldas, eu vi alguns comentários, né, de alguns YouTubers. Eles falaram que o Fluminense jogou muito bem o primeiro tempo e jogaram mal o segundo. Mas para ser sincero, eu achei que o Fluminense jogou muito mal o início de cada tempo. Né? Jogou mal o início do primeiro tempo, teve para tomar gols, né? É, Principalmente o lado esquerdo do Fluminense, que o treinador que vier, que chegar, tem que mudar alguma coisa ali, que o René não está bem. O Freitas também não está dando nenhuma confiança para o time. Então, mas aí no início o Once Caldas explorou muito esse lado esquerdo do Fluminense e lado direito deles. No início, né? Até os 10, 12 minutos mais ou menos. Depois o Fluminense conseguiu se encontrar um pouco no jogo e começou a jogar bem. Em alguns momentos do jogo, lembrou-me até o time do Diniz. Não lá atrás tocando para o goleiro, mas no toque de bola envolvente. Ele tocava a bola, envolvia o Once Caldas, mas pecava nas finalizações. Né? O Cano perdeu um gol cara a cara. Primeiro ele pegou a bola e ia para ir cara a cara com o goleiro, se enrolou com a bola, já estava dentro da área, né, do Once Caldas, se enrolou com a bola. Depois ele fez o gol, um golaço, uma cabeçada que ela morreu atrás do goleiro, um belo cruzamento do Arias, que ela morreu atrás do goleiro. Aí o Fluminense jogou bem, o Once Caldas cresceu um pouquinho mais, o Fluminense jogou bem, só toque de bola. Pá, pá. Se joga sério, poderia ter ganho uns 3, 4 gols. Isso ainda no primeiro tempo. Aí quando acabou o primeiro tempo, o Fluminense, o Marcão, na minha opinião, tinha que ter feito algumas substituições. Voltou com o mesmo time. Ali o jogo era na altitude, o Fluminense estava cansado. Jogou contra Fortaleza, foi uma viagem do Rio para Fortaleza cansativo. E de Fortaleza depois para lá para Colômbia também é bem cansativo. Então os jogadores estavam cansados. Tinha jogadores no banco, como o Bernal, tinha os que entraram, né, o Serna, tinha o Lescano, tinha outros jogadores para entrar. Dava para se perceber que o Lima não está 100%. O Lima, ele está sentindo, eu acho que ele estava sentindo alguma contusão aí. E ele não está 100% fisicamente. Você vê que ele, quando está bem fisicamente, ele corre muito. E ele estava mal. Aí teve um lance, eu acho que foi no segundo tempo, uma jogada que o Fluminense saiu tocando, 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 igual o time do Fernando Diniz. Aí o Cano acho que tocou para o Lima. O Lima, ao invés de chutar, quis tocar de novo para o Cano. Aí bateu no jogador do Once Caldas e foi desperdiçado o lance. E aí no início do segundo tempo, o Fluminense jogou mal de novo. O Once Caldas teve algumas oportunidades de fazer gol. E o Fábio, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, fez duas grandes defesas. Salvou o Fluminense em dois lances bonitos. Depois o Fluminense, quando saiu, durante o jogo, o Fluminense continuou tocando a bola depois do início, que o Once Caldas ficou em cima, passou uns 10 a 15 minutos, o Fluminense voltou a jogar bem no segundo tempo também. Aí o Fluminense, depois com a saída do Cano, do Hércules e, e o Lima, o Fluminense perdeu uns 2, 3 gols, né? Excesso de preciosismo.
teve duas bolas que o Everaldo, EV, né, que ele fala que agora é EV, que ele foi sozinho, em vez dele chutar para o gol, ele quis tocar pro companheiro. Aí acabou perdendo, e o Fluminense perdeu os dois lances. Teve um lance que ele simulou uma falta, um lance que ele ia atrás, que ele já estava sozinho dentro da área, ele simulou um pênalti. O juiz não caiu na dele. Por sinal, acho que o juiz apitou muito bem o jogo. É. Se é alguém que poderia reclamar alguma coisa, é o Once Caldas, que o juiz foi corretíssimo, mas o Once Caldas, como estava perdendo, ele reclamaria do juiz. Mas ele apitou muito bem o jogo. E, e depois, aí teve um lance também que o Lescano perdeu, deu azar, né? O Ciarna cruzou para ele, como se tivesse ido com a mão. Ele testou no contrapé do goleiro, mas a bola bateu na trave e voltou. Quer dizer, o Fluminense perdeu no primeiro tempo um lance do Cano, no segundo tempo perdeu uns três lances de gol. Quer dizer, poderia ter sido 3 mais um, 4, com um que entrou, 5. Poderia ter sido os 5. Vamos dizer que o Once Caldas fizesse um dos dois lances que o Fábio defendeu. Ter sido os 5-1. Fluminense, aí num jogo, de repente, com o adversário mais forte, o Fluminense perde gol assim, ou deixa de fazer, por preciosismo, o que, que acontece? Tomou o gol. Tomou o gol, aí acaba ou empatando ou perdendo o jogo por causa disso. É, eu acho que o Marcão, enquanto não chegar o treinador, mas eu acredito que amanhã já tenha o novo treinador. Pelo que os jogadores falaram, eu vi na zona mista com depois o Gabriel Amaral, o tanto Thiago Silva quanto acho que foi o Arias, eles deram a entender que logo logo você ia saber, como se já tivesse acertado com o treinador. Nós vamos jogar e treinar pro jogador, pro treinador que está chegando. O treinador, na minha opinião, já está contratado, só falta assinar. E eu acho que deve ser Milito. Esse Milito, quando ele estava no Argentino Júnior, fez 2 jogos dificílimos contra o Fluminense. O Fluminense passou sufoco para se classificar na, contra o Argentino Júnior. Ele armou um esquema muito bom contra o Fluminense. O Fluminense suou o Fluminense de Diniz, naquela Libertadores que nós fomos campeões. Foi difícil, eu acho que foi o adversário mais difícil para o Fluminense classificar. E depois no Atlético também, né? Jogou lá, ganharam de 2-0, poderia ter sido os 4 ou 5. O Fluminense não viu a cor da bola. Foi pior do que esse jogo contra o Fortaleza. Mas aí vamos aguardar, que eu acredito que hoje, mais tarde, o time deve ficar com folga, aqui pelo que o Gabriel Amaral falou, que passaram para ele, só deve chegar aqui no Rio lá para as 3 horas da tarde. Já deve ter folga. Amanhã, hoje é quarta, aí amanhã deve treinar, talvez já com um novo treinador, sexta também, sábado, para poder jogar no Maracanã contra o Bragantino. Né? E deve ser um jogo que deve estrear o novo treinador. E de repente pode ter a volta do Ganso, que eu lembro, vocês lembram também, que foi dada a declaração do Fluminense que ele de repente voltaria na segunda rodada do Brasileiro. Rodada essa que deve ser domingo. Então pode ser que ele volte. Não sei se ele já está bem, mas ele deve estar treinando, né? Ele vai ter quinta, desculpe, é, é por causa do mal de Parkinson, a garganta fica ressecada, de vez em quando eu espirro.
Desculpe mais uma vez. Então eu acho que o Fluminense pode ter a volta do Ganso. Agora eu gostei muito do Lescano, acho que ele está sentindo pouco, está se adaptando bem. Lógico que ele vai melhorar bastante, se entrosar bem melhor com o grupo. E com a chegada do novo treinador, vamos ver o que esse treinador vai fazer, como que ele vai ser, qual vai ser o treinador. Se for estrangeiro, talvez seja o Milito mesmo. Se for brasileiro, deve ser o Renato Gaúcho. Mas eu acho que está mais uns 80% para ser o Milito. Então foi uma boa vitória hoje, apesar do próprio Fluminense complicar a vitória, que poderia ter sido uma vitória bem mais fácil, apesar da altitude. Mas vamos aguardar agora, mais tarde, se de repente já vai ser anunciado o nome do novo treinador, para na quinta-feira começar os treinamentos com o novo treinador para o jogo de domingo contra o Bragantino. Vamos aguardar até mais tarde para ver a resposta de todos eles, para ver o que acontece. E eu esqueci de falar, vou falar agora, porque eu sempre falo no início, vou falar agora. Vocês sabem que eu tenho mal de pasto, câncer de próstata, e estou endividado. Então eu fiz esse caso, além de ser muito tímido, né? Eu fiz, com 63 anos, eu fiz esse canal para relaxar, para esquecer os problemas e as doenças. Fiz o canal para me distrair e estou gostando. Estou me soltando um pouco, estou gostando. E tanto é que estou essa hora aqui fazendo esse vídeo com vocês. E, e eu espero que o canal cresça um pouco, mas tem muito pouco ainda. Eu espero que todo mundo que assistiu o meu canal, que se inscrevam, dê o like e compartilhe o canal para ajudar o YouTube a expandir o nosso canal. No Rio de Janeiro todo, no Brasil e quiçá no mundo. E também a outra parte é, gostaria que se vocês pudessem, para me ajudar com o canal, fizesse o Pix para o meu Pix, né? Depositasse um valor no meu Pix. O meu Pix é do Banco PicPay, 746-234-787-34. Repetindo. Pix do Banco PicPay, 746-234-787-34. Pode ajudar qualquer valor. Quem puder ajudar, eu agradeço, me ajudando. Quem não puder, eu agradeço do mesmo jeito. E que Deus ilumine o dia, a noite, da madrugada de todos nós. Que todos nós tenhamos um belo sono e acordemos com muita disposição e muita saúde. Um abraço a todos, fique com Deus. Até o próximo vídeo com novas novidades.